Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por assistir a esta nossa última aula dessa série Deus, Somente Deus, estudos sobre os atributos do Criador. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos porque chegamos aqui a mais uma lição desta série sobre os teus atributos. Te louvamos, Senhor, porque esta lição vai nos ensinar sobre um importante atributo, que é o atributo da tua ira, que mais do que nos atemorizar, Senhor, é um atributo que nos enche de esperança, esperança na salvação conquistada pelos méritos do Senhor Jesus e que se estende a todos nós, crentes na obra salvífica do teu Santo Filho. Te louvamos, Senhor, porque as verdades sobre este atributo foram reveladas a nós por meio da tua santa palavra, da tua palavra verdadeira registrada na Escritura. É isso que te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos falar sobre agora esse atributo da ira de Deus. Esse é um atributo muitas vezes incômodo para muita gente. As pessoas gostam de falar que Deus é amor, e ele é. Deus é bondoso, e ele é. Deus é onipresente, e ele é. Onipotente, ele é. Onisciente, ele é. Autoexistente, ele é. Enfim, todos os outros atributos, eles, de uma forma ou de outra, são atributos bastante tranquilos para nós. Talvez a presciência, pelas razões que eu apresentei na aula passada, seja um atributo controverso, mas, como eu disse, é uma questão muito mais do sentimento humano se chocando com a escritura, aquela questão, mas como eu fico, e a minha vontade, eu não tenho vontade. Então, é um problema mais humano do que propriamente da escritura. Aliás, a escritura não tem problema algum. Agora, quando nós passamos para o atributo da ira de Deus, aí a coisa fica complicada, porque é um ensinamento muito claro na escritura, Deus se ira, isso nós sabemos, mas é um ensinamento que nos desagrada, mesmo aos crentes. Os crentes não gostam muito de falar sobre ira de Deus, porque isso muitas vezes passa a eles a ideia de que Deus é um Deus raivoso, um Deus mal-humorado, um Deus que não tolera nada. Ou seja, muitas vezes nós projetamos características nossas sobre o nosso Deus. E ao longo dessas aulas todas, nós vimos que Deus é um ser completamente diferente de nós, infinitamente diferente de nós. Então, projetar estes comportamentos humanos em nosso Deus é profundamente errado. Não é assim. A ira de Deus não significa que Deus é raivoso, mal-humorado, estourado, irritadiço. Não, não é nesse sentido. A nossa ira é assim. É uma ira pecaminosa, fundamentalmente. Mas a ira de Deus não. É uma ira que está em consonância com o seu caráter santo, com o seu caráter bondoso, com o seu caráter misericordioso e tantas outras coisas que nós estudamos aqui. A ira de Deus não é algo estranho ao ser de Deus, pelo contrário, é algo que está perfeitamente harmonizado dentro do ser de Deus. É algo que revela todos os seus atributos, e todos os seus atributos apontam também para a ira de Deus. Como nós vimos ao longo desses, até agora, 14 estudos, esse é o 15º, né? Ou melhor dizendo, ao longo dos 9 estudos, esse é o 10º, tudo que nós vimos mostra que Deus não é um ser indivisível, é um ser em que todos os atributos estão presentes simultaneamente e de maneira perfeitamente harmônica. Deus não pode ser compartimentado. Então, nesse sentido, não dá para dizer que, olha, Deus é amor, mas deixar a ira de fora. Não, a ira é a expressão da bondade de Deus. A ira é a expressão do amor de Deus. O amor de Deus é a expressão da sua ira. A bondade de Deus é a expressão da sua ira. E por aí nós poderíamos fazer combinações infinitas aqui.
Essa pequena introdução já serve para julgar por terra uma ideia que, infelizmente, alguns crentes têm e que repetem, que gostam do Deus do Novo Testamento, né, representado pelo Senhor Jesus, porque é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus tolerante, e não gostam daquele Deus irado do Antigo Testamento, aquele Deus que parece que está sempre a ponto de explodir na visão desses irmãos. Na verdade, isso aí é um erro, e é um erro que esses irmãos precisam corrigir na sua vida. Conforme nós estudamos ao longo dessas lições todas, o nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. E nós estudamos aqui que o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus, ele é a verdade. O Senhor Jesus é todo-poderoso. O Senhor Jesus é todo bondoso. O Senhor Jesus é todo amoroso, porque ele é Deus. Então, todos esses atributos são atributos do Senhor Jesus também. E é interessante, porque se o Senhor Jesus é Deus e Deus é imutável, então não faz o menor sentido lógico essa visão de que há um Deus irado no Antigo Testamento e um Deus bondoso e misericordioso no Novo Testamento. Deus é um só. O Senhor Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, os três formam um único Deus imutável, conforme nós estudamos. Então, realmente não há sentido lógico nisso. Então, não dá para escapar desse atributo da ira de Deus. Essa ira se materializou no ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, quando ele começou a quebrar tudo ali dentro do templo, por causa daqueles vendedores que estavam ali tornando aquele templo uma feira livre e não um lugar de adoração ao verdadeiro Deus. Então nós vemos o Senhor Jesus na forma humana se irando ali. Ali foi um vislumbre do que seria a ira de Deus, só que contida, porque o Senhor Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então ali ele estava como homem e também como Deus se irando por aquela blasfêmia que ele estava vendo dentro da própria casa de Deus. E não é de se estranhar, algumas pessoas fazem uma ginástica danada para explicar essa ira do Senhor Jesus, dizendo, não, mas ali, na verdade, ele quis só dar um ensinamento para os discípulos. Sim, ele quis ensinar os discípulos e quis mostrar a coisa ali, mas não fuja disso. O Senhor Jesus ali manifestou na forma humana a ira de Deus, porque ele é Deus. Então, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e como tal ele se ira ali. E ele mostrou uma ira contida, porque ele estava limitado pelo seu corpo perecível, humano ali, mas perfeitamente compreensível a ira do Senhor Jesus, e totalmente dentro desse atributo de Deus, uma vez que ele é Deus, que é o atributo da ira. Então a gente não deve fugir dessas questões, não tentar minimizar e dizer que ali o Senhor Jesus não quis mostrar o que ele quis mostrar. Era a ira de Deus mesmo descendo sobre aqueles vendilhões do templo. Então a ira de Deus é bíblica, a ira de Deus precisa ser enfrentada por nós. Nós precisamos ter o correto entendimento do que significa esse atributo da ira. E é isso que nós faremos ao longo desta aula aqui. Para isso, eu gostaria de recomendar 2 livros para vocês. Os 2 livros são do pastor Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado o maior teólogo norte-americano de todos os tempos. Na época em que as universidades americanas eram cristãs, ele foi reitor da Universidade Yale, hoje uma universidade totalmente secularizada e entregue às blasfêmias contra o nome de Deus, mas lá no século XVIII, Yale foi uma universidade cristã e Jonathan Edwards foi reitor da universidade lá. Até hoje é um teólogo reconhecido dentro de Yale, estudado dentro de Yale. Então ele é considerado o maior teólogo americano. Ele era pastor e tinha esse lado acadêmico também muito forte. Então é muito respeitado em termos intelectuais, em termos teológicos. E esses 2 livros deles, na verdade, eles contêm o mesmo material que eu quero indicar para você, que é o sermão, talvez um dos sermões mais conhecidos do pastor Jonathan Edwards, que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um sermão curto, você não leva mais do que
meia hora para lê-lo inteiro, e é um sermão impressionante, porque ele fala com uma clareza sobre a ira de Deus que eu desconheço. É precioso esse sermão. E ele está reproduzido nesses 2 livros aí. Um ou outro são ótimos, tá? Se você quiser ler só o sermão que eu estou recomendando, e eu baseei boa parte deste conteúdo que nós veremos no sermão do pastor Jonathan Edwards, então adquira esse livretão, um livretinho chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, da editora PES. Agora, se eu puder te recomendar algo ainda melhor, que é a coletânea dos sermões do pastor Jonathan Edwards, incluindo Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, então é esse livro da direita, que são os sermões de Jonathan Edwards. Eu olhei, esse livro está disponível para quem tiver o Kindle da Amazon, ele custa menos de R$3 lá no Kindle. Então você pode comprar, é uma boa edição, eu mesmo a tenho, e ali você tem uma coletânea de sermões do pastor Edwards, incluindo Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse é um sermão que, quando Jonathan Edwards pregou para a sua igreja nos Estados Unidos, ele provocou um impacto tão grande que dizem os registros históricos que alguns membros da igreja se agarravam às colunas da igreja com medo da ira de Deus descer sobre eles ali naquele momento. Então é um sermão extremamente poderoso, um sermão que abre as escrituras de uma forma impressionante e que diz verdades profundas sobre esse atributo da ira de Deus. Então não deixe de ler esse sermão, ele é realmente maravilhoso. Qualquer um dos livros você vai encontrar. Se você puder, eu recomendo o livro da direita, porque aí você vai ter outros sermões do pastor Jonathan Edwards, e são sermões impressionantes, de grande edificação espiritual para todos nós. Muito bem. Vamos entender o que seria a ira de Deus. A ira de Deus é uma expressão da sua santidade. Há nele uma permanente indignação contra tudo o que não é santo. Ou seja, o nosso Deus está permanentemente indignado com aquilo que não é santo. E isso daí harmoniza-se perfeitamente com o seu atributo de santidade. Nós já estudamos aqui que Deus é perfeitamente santo. Então, qualquer coisa que não seja perfeitamente santa provoca no nosso Deus essa indignação, porque é algo que ofende a sua santidade, é algo que é contrário ao seu atributo de infinita e perfeita santidade. Então, qualquer coisa, por menor que seja, pessoal, olha que interessante. Aquela ideia, né, que às vezes as pessoas têm em classe de crianças, às vezes os professores, infelizmente, ensinam esse tipo de erro teológico, né, que existe o pecadinho e o pecadão. Existem gradações de pecado, isso está na Escritura, mas do ponto de vista do que é o pecado, pouco importa se seu pecado foi pequeno ou se o seu pecado foi grande, ele provoca uma indignação plena em Deus, porque o pecado é ofensivo à natureza de santa de Deus. Então, esse negócio de pecadinho, pecadão, ele ofende a Deus do mesmo jeito. Só que, realmente, há gradações, há coisas que são menores e coisas que são muito graves, e a Escritura ensina isso. Nós não vamos ter tempo de estudar isso aqui a fundo, não é esse o objetivo dessa aula, mas você pode estudar isso na Escritura e você verá. Só não pode ficar ensinando esse negócio que existe pecadinho, pecadão, o pecadinho é tranquilo para Deus, já o pecadão é o com que ele se preocupa. Não é assim. Mesmo o pecado mais ínfimo que nós cometemos, ele provoca uma indignação completa, plena no nosso Deus, porque um Deus perfeitamente santo, ele não pode conviver com o pecado, ainda que ínfimo, sob o ponto de vista das nossas mentes. Então esse é um ponto fundamental. A ira de Deus é uma expressão da sua santidade. A ira só existe porque existe o pecado. A ira de Deus só existe porque existe algo que não é santo. E por não ser santo, isso contraria a natureza do nosso Deus. Isso vai de encontro à pureza do seu ser. Então, nosso Deus fica indignado com tudo que não seja perfeitamente santo como ele é santo. Então, veja que
Só por esse slide aí você percebe que não dá para considerar a ira de Deus como algo à parte, como algo excêntrico dentro do caráter de Deus. Não, é algo perfeitamente harmônico dentro do seu ser infinitamente santo. Então a ira é uma decorrência da sua santidade, e a sua santidade é uma decorrência da sua ira, porque se Deus fosse um Deus que não se irasse, ele seria tolerante com o pecado, logo ele não seria um Deus infinitamente santo como ele é. Então veja como as duas coisas estão entrelaçadas, estão perfeitamente harmonizadas ali no ser de Deus. Então, a partir de agora, não entenda a ira como algo separado de quem Deus é. A ira é algo inerente ao ser de Deus e algo em perfeita consonância com a sua natureza. E nós vemos isso, que a ira faz parte do caráter de Deus, começando aqui com a passagem lá em Números 25, de 1 a 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Olha só, como ofensa à santidade de Deus. Juntando-se Israel, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, se juntou a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja, aí em Números, Moisés está mostrando, porque a igreja de Deus no Antigo Testamento, que era representada pelo povo de Israel, se uniu ao paganismo, à impiedade dos moabitas, a ira de Deus se acendeu contra eles. A ira não teria se acendido se o povo de Israel, como igreja veterotestamentária, tivesse se mantido santo, tivesse em perfeita comunhão com seu Deus. A ira de Deus não seria derramada sobre Israel, mas porque eles se corromperam com os moabitas, a ira se acendeu. Vemos também lá em Zacarias 1, 14 e 15, e este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Então está vendo aí o próprio Senhor Deus, né, que aqui em Zacarias é chamado Senhor dos Exércitos, declarando que zela por Jerusalém e por Sião e que está irado contra as nações que vivem confiantes, porque a confiança das nações é uma confiança mundana. Essa confiança mundana atenta contra o ser do nosso Deus. E qualquer coisa que vá de encontro, vá contra o ser de Deus, contra o seu caráter perfeito, contra o seu caráter santo, é suficiente para acender a ira de Deus. Então, nessas duas simples passagens, nós vemos que a ira é parte do ser de Deus. Não dá para separar, como eu venho insistindo aqui. Então, nós temos que agora estudar alguns aspectos da ira de Deus, algumas características da ira de Deus, para que possamos compreendê-la melhor. Agora que nós já sabemos que ela é parte harmônica do ser de Deus, ou seja, ela se harmoniza com todos os seus outros atributos e ela é parte inerente ao ser de Deus. Primeira característica, a ira de Deus se derrama sobre os pecadores. E nós vemos lá em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Quem pratica impiedade e perversão? São os pecadores, são os ímpios. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Veja como o apóstolo Paulo deixa muito claro, é inescapável, a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas. Você pode estar se perguntando, eu sou crente, mas continuo sendo pecador. Então a ira de Deus se revela do céu contra mim? Aí vai uma coisa maravilhosa na Escritura. Contra nós, não. Tanto é que no slide anterior eu coloquei que a ira de Deus se derrama sobre os ímpios, mas não sobre nós, porque nós fomos resgatados da ira de Deus pelo precioso sangue do Senhor Jesus quando ele morreu por nós na cruz.
Nós continuamos sendo pecadores? Sim, continuamos. Mas só que hoje nós temos aquilo que Agostinho de Hipona dizia, que depois da regeneração nós podemos não pecar. Nós temos hoje uma mente que deve ser trabalhada para que cada vez mais se aproxime da mente de Cristo, e essa mente nos dá condições para que nós consigamos evitar ao máximo o pecado. Nós ainda pecamos, porque nós ainda não estamos no nosso estado final perfeitamente limpos de todo o pecado, a ponto de não sermos mais afetados por ele no nosso dia a dia aqui nessa terra. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas a cada dia, nos santificando, nós vamos nos tornando capazes de evitar esses pecados. Ao contrário do ímpio, que o ímpio peca com prazer, com gosto. Nós não. Muitas vezes nós pecamos e nós nos arrependemos daquilo ali. Isso é um trabalho do Espírito Santo sobre nós. Então, no nosso caso, ainda que pecadores, a ira de Deus não se derrama sobre nós, não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes de escapar da ira de Deus, mas pelos méritos do sacrifício do Senhor Jesus por nós ali na cruz, nós estamos libertos da ira de Deus sobre nós. Mas nós sofremos os efeitos do pecado. Nós estamos aí nesse mundo, na atual situação aqui no nosso país, nós sofremos com inflação alta, com políticos mentirosos, com juízes que usam seu poder para oprimir as pessoas e perseguir as pessoas das quais eles não gostam, e uma série de outras situações que são efeitos do pecado neste mundo. E nós sofremos com isso. E esses efeitos, eles caem sobre nós de várias formas. Nós nos iramos de forma não santa, nós falamos coisas que nós não deveríamos falar, nós quebramos os mandamentos de Deus diariamente e, enfim, nós continuamos a pecar. Mas o ponto é que a ira de Deus não se derrama sobre nós por causa do Senhor Jesus, por causa da fé que depositamos no Senhor Jesus. Um dia, o Espírito Santo de Deus nos convenceu do nosso pecado, nos converteu dos nossos maus caminhos e nos levou aos pés da cruz. E por causa disso, nós hoje temos condições, como eu disse, Agostinho de Hipona dizia isso, de resistir ao pecado e evitar pecar. Não conseguimos isso com sucesso total, mas nós temos essa condição. É diferente do estado do ímpio. O ímpio, ele não consegue não pecar. Ele está sempre pecando. Então, é uma distinção entre nós e os ímpios. Nós que fomos regenerados em Cristo, e que o Espírito tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, nós hoje temos o discernimento para evitar o pecado, e quando pecamos, nós, se estamos nessa jornada de santificação, levando isso a sério, nós nos arrependemos profundamente daquele pecado. O ímpio não. O ímpio peca, não se arrepende e dia após outro ele peca e peca com gosto, com prazer no seu pecado. Então aí em Romanos, o apóstolo Paulo está mencionando essa situação. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nós estamos protegidos por causa dos méritos do Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, essa ira estaria sobre nós também. Mas por causa do Senhor Jesus, ela não está. Mas, como eu disse, os ímpios, eles já não têm essa mesma sorte que nós, eles já não têm essa mesma sorte, não, essa mesma bênção que nós temos. Lá no Salmo 5:6, o salmista declara que tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Abomina, o verbo abominar aqui é no sentido, ele tem uma conotação equivalente a irar-se com. Então, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor ira-se contra o sanguinário e contra o fraudulento. O verbo abominar é um verbo muito forte na Escritura. Ele revela uma repulsa gigantesca, no caso de Deus, uma repulsa infinita àquela coisa que ele condena. No caso aí, o espírito de morte e a fraude. Salmo 7:11, a Escritura declara que Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias.
A tradução em português não dá essa ideia, sentir indignação, parece que Deus assim, não gostou. Né? Ele vê o pecado dos homens e não gosta. Não é nesse sentido. Um Deus infinitamente santo, quando vê um menor pecado, realmente, um pecado que aos olhos humanos poderia ser quase imperceptível, é suficiente para gerar em Deus essa ira, uma ira plena, uma ira santa, uma ira completa contra aquele pecado. Então, sentir indignação aí não deve te levar a acreditar que Deus só observa e que ficou com raiva e fica por isso mesmo. Não, é no sentido de uma ira infinita, uma ira plena com relação a tudo o que ele vê lá dos altos céus, todos os pecados que ele vê dos altos céus. Salmo 2:12 declara que beijai o filho para que não se irrite, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E é o nosso caso, nós nos refugiamos no Senhor Jesus, e por causa disso a ira de Deus não se inflamará contra nós. Mais uma vez, por causa do Senhor Jesus, por causa do Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos debaixo da ira de Deus, tenha certeza disso. Então, aqui, novamente, a Escritura mostra que Deus se ira com o pecado. Um Deus santo não aceita esse estado de coisas. Gênesis 19:24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Isso daqui é uma história trágica, a história de Sodoma e Gomorra, onde Ló, sobrinho de Abraão, morava com a sua família, e é uma história terrível. E aí nós vemos que por causa do pecado, Deus resolveu derramar a sua ira sobre aquelas cidades. E a Escritura declara que houve esse derramamento de chofre e fogo dos céus mandados por Deus, e as duas cidades ficaram calcinadas, não sobrou nada delas. Todos os que estavam ali dentro morreram, homens, mulheres, crianças, plantas, animais. Todos os prédios foram destruídos, não restou nada de Sodoma, nada de Gomorra. Essa passagem em Gênesis, ela prefigura a ira de Deus lá no Apocalipse. Nós veremos aqui a ira escatológica de Deus. Então, é uma sombra, é uma imagem do que acontecerá sobre os ímpios depois do julgamento final. Nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Então, não diminua a situação que ocorreu em Sodoma e Gomorra, até um cânticozinho sobre a mulher de Ló ter virado estátua de sal, né? Um cânticozinho bonitinho, vibrante, tudo, que ensina as crianças sobre isso daí. Ok, não há nenhum grande problema nisso daí, mas é um cântico que diminui muito o que ocorreu ali. Né? É um cântico que não faz justiça ao que está, a tragédia que está descrita na Escritura sobre Sodoma e Gomorra. Cidades tão pervertidas que, quando Ló recebeu os anjos de Deus na sua casa, os habitantes da cidade foram bater à porta de Ló, pedindo para que Ló levasse os anjos do Senhor para fora, então para que essas pessoas tivessem relações sexuais com esses anjos. E a Escritura declara que no meio desse povo de Sodoma, que fez esse pedido a Ló, estavam inclusive jovens. E pela palavra usada ali na Escritura, jovens são o equivalente hoje aos adolescentes, ou seja, você tinha adolescentes ali no meio daqueles homens pedindo para que os visitantes de Ló fossem levados para fora e que eles pudessem, então, dar vazão às suas pulsões sexuais sobre aqueles homens. Olha que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Essa mesma questão da mulher de Ló virando estátua de sal, isso não é bonitinho, isso é trágico. É uma mulher que foi incapaz de largar os bens materiais que ela tinha com o marido lá em Sodoma, e que exatamente por causa desse apego às suas coisas na terra, ela acabou perdendo a sua vida. E provavelmente a mulher de Ló está
ardendo no inferno, enfrentando essa ira de Deus sobre ela. Então é muito triste essa história, apesar de ser um cântico bonitinho para crianças, mas na Escritura é um relato trágico, um relato feio da natureza humana, muito feio mesmo, e mostra principalmente que essa destruição promovida por Deus, ela foi mais do que justa pelo pecado ali. Segundo ponto que eu queria destacar com você, a ira de Deus se inflama como consequência de nossos atos. Nós já vimos aqui que Deus se ira contra qualquer coisa que contraria a sua natureza perfeitamente santa. E nada contraria mais isso do que os nossos atos, as coisas que nós fazemos. Então é essa a verdade que a Escritura nos mostra. Lá em Gálatas 6, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo escreve que não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja, esse texto deixa muito claro essa verdade bíblica, que a ira de Deus se derrama como consequência dos nossos atos. Os nossos atos produzem efeitos reais. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Questão da presciência à parte, ao mesmo tempo que a Escritura ensina claramente a presciência de Deus, ela ensina claramente que nós somos responsáveis o que fazemos, pelas nossas escolhas, porque são escolhas reais, são escolhas que produzem efeitos. E isso aí fica ainda mais claro nessa passagem de Gálatas. E Paulo faz um paralelismo aí. Aquele homem que semear iniquidade, ou seja, que ele decidir ir para o caminho da iniquidade, ele vai colher corrupção e a ira de Deus se derramará sobre ele. Por outro lado, aquele que se voltar para Deus colherá a vida eterna, o que só é possível pelos méritos do Senhor Jesus, não méritos próprios, sempre o Senhor Jesus. Então veja como Paulo faz esse paralelo e deixa muito claro essa realidade de que a ira de Deus se acende como resposta às nossas ações, às escolhas que nós fazemos. Em Oséias 8:7, nós lemos que porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Olha só, porque semeiam ventos, ou seja, porque têm uma vida de iniquidade, colherão o devido castigo por essa vida que escolheram, que é esse termo cegarão tormentas, ou seja, colherão tormentas. E daí vem aquela expressão popular, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, é tirada aí de Oséias 8:7. E a Escritura deixa muito claro isso. A ira de Deus se derramará sobre aqueles que, em vida, seguirem o caminho da impiedade, da rejeição a Deus, da blasfêmia às coisas santas de Deus, da ridicularização das coisas de Deus. É aquele que der as costas a Deus, esse sim, ele será o alvo da ira santa do nosso Deus. Terceiro ponto que eu queria levantar com você. A ira de Deus reflete o seu abandono daqueles que rejeitam sistematicamente a sua palavra. Você pode achar estranho isso daí, né? Como assim Deus abandona? A gente estudou aqui que Deus não nos deixa nunca. A ideia de um abandono aqui não é que você passou a ser uma criatura autônoma em relação a Deus. Não é que Deus te largou e falou, tudo bem, agora você está por sua conta e risco. Não é nesse sentido. É no sentido de que aqueles que têm um coração duro, que insistem na sua impiedade, Deus pode simplesmente chegar e deixá-lo seguir o seu caminho, ou seja, Deus não vai mais com o seu espírito conduzir aquelas pessoas rumo à santidade. Deus deixa aquelas pessoas entregues aos seus delitos e pecados. É nesse sentido o abandono. Eles passam a seguir as inclinações naturais do seu coração e passam a sofrer as consequências dessa inclinação perversa. Lá em Provérbios 1:24, nós vemos a esse respeito que, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem
atendesse. Olha só, aqui a ideia de Deus falando, eu estendi a mão e não houve quem atendeu. Então, veja como esse provérbio já está indicando uma rejeição àquilo que Deus oferece à pessoa. E aí nós vemos lá em Romanos 1:24, como o apóstolo Paulo clareia essa ideia ao dizer que, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Acho que poucos livros da Bíblia abrem de uma maneira tão pesada quanto Romanos, né? E logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo faz essa declaração fortíssima. Olha o termo que ele usou. Deus entregou tais homens à imundícia. Ou seja, pessoas ímpias que, mesmo diante da palavra redentora do evangelho, rejeitaram a Deus no seu coração. E por essa rejeição ser contínua, Deus, segundo o sábio conselho da sua vontade, entregou tais pessoas à imundícia, ou seja, deixou que essas pessoas passassem a seguir os desígnios malignos e impuros dos seus corações. É esse o sentido de abandono de Deus. É Deus deixar você seguir esses desígnios pecaminosos que você tem no coração. Ainda em Romanos, agora os versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo ainda é mais claro, dizendo que, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja aqui, não posso ser muito explícito aqui, porque o vídeo fica aberto na internet, né? Então, a plataforma na qual a igreja coloca os vídeos pode detectar isso daí, vai cortar esse vídeo. Então, não vou ser muito explícito aqui, mas eu acho que nem precisa. O irmão, a irmã pode ver claramente a que tipo de pessoa o apóstolo Paulo estava se referindo nessa passagem. Mas vejam, o importante para nós, por causa disso, Deus entregou essas pessoas às suas paixões infames, ou seja, deixar essas pessoas de seguir os desígnios malignos do seu coração. Esse é o que é o sentido de abandono de Deus. Quarto ponto, a ira escatológica de Deus. Até agora nós vimos que a ideia da ira de Deus, ela não é uma ideia que está alinhada apenas ao fim dos tempos, pelo contrário, ela ocorre hoje, ela ocorreu no passado, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, ela ocorreu durante o dilúvio, né? Ocorreu no dilúvio, melhor dizendo, ela ocorreu na destruição da Torre de Babel, ela ocorreu de várias maneiras ao longo da história. Então, a ira de Deus não pode ser encarada como algo que só existirá no juízo final, no fim dos tempos. Não é isso. Ela já se manifesta de várias maneiras ao longo da nossa história. Mas há, sim, uma ira escatológica. Escatologia quer dizer em relação ao fim dos tempos. Então, há uma ira que ainda vai se manifestar. Como eu disse, ao longo da nossa história, nós já temos várias manifestações da ira de Deus, mas ainda uma manifestação final que ocorrerá no fim dos tempos. É sobre isso que nós falaremos agora. E para falar dessa ira escatológica de Deus, há mais duas recomendações literárias para você. Esses dois livros são fantásticos. O primeiro que eu recomendo é o do pastor Paulo Anglada, é um livro que foi lançado agora em 2021, chamado O Último Inimigo e a Consumação dos Séculos. É um conjunto de estudos bíblicos feitos pelo pastor Paulo na sua igreja. O pastor Paulo já é falecido, mas ele nos deixou esse conjunto de estudos na Escola Bíblica Dominical falando sobre o fim dos tempos e respondendo a várias questões que nos intrigam. Então, é um livro imprescindível se você tiver interesse sobre esse assunto. O outro livro é do também pastor R.C. Sproul, pastor norte-americano, também falecido, que é Estes São os Últimos Dias. Então, é um livro que também trabalha essas questões escatológicas, inclusive sobre a ira de Deus. É um livro introdutório, mas um livro imperdível, que pode ajudar, especialmente se você tiver filhos
ali por volta dos 9 anos de idade, eles já conseguem entender o que está escrito nesse livro, principalmente adolescentes. É um livro que eu recomendaria você ter na sua casa e ler para os seus filhos ou dar para eles lerem, porque é um livro que traz verdades muito importantes sobre esse final dos tempos, né? Esses últimos dias falado na Bíblia. Então, 2 recomendações importantes para você sobre esse assunto da ira escatológica de Deus. Bom, lá em Apocalipse 19, versículos 1 e 2, nós lemos já quando o apóstolo João tem aquela visão do final dos tempos, então nós lemos esse texto em que um coro vai cantar o que eu vou ler agora. Depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Repare que esse coro apocalíptico, ele glorifica a Deus porque a ira dele se manifestou e trouxe punição para todos aqueles que provocavam mal. Aqui eles estão representados por grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E aqui nós vemos que esse coro canta: das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Então a ira de Deus se acendeu e vingou o sangue dos teus servos nesse final dos tempos. Ainda em Apocalipse temos uma passagem ainda mais forte. Lá o capítulo 20, versículos de 13 a 15. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui há um ensinamento muito importante para nós, aliás, vários ensinamentos. Primeiro, essa passagem, ela descreve o resultado da ira de Deus sendo derramada no final dos tempos. Então, estamos aí. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Aqui está o triste destino dos ímpios e a situação que eles enfrentarão quando a ira de Deus se derramar sobre eles. Só fazendo uma interrupção. Essa passagem fala sobre o destino final dos ímpios. Nós não vamos passar por nada disso que está descrito aí. Neste momento, nós já estaremos com os nossos corpos glorificados, nós já teremos recebido os nossos galardões, e pelos méritos do Senhor Jesus, nós já estaremos naquela alegria plena de estarmos a alguns instantes de finalmente nos reunirmos como igreja invisível de Cristo, agora uma igreja visível, da qual só tomam parte aqueles verdadeiramente salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Então nós estaremos lá, participando desse momento, assistindo esse julgamento terrível dos ímpios, mas nos gloriando no nosso estado e dando glórias pela justiça de Deus que está se manifestando de forma definitiva sobre os ímpios. É uma coisa que todos nós, crentes, queremos, que os ímpios recebam o castigo devido. Não adianta a gente ficar com esse discurso pseudo-humanista dizendo que não, que nós achamos que Deus deveria ser mais suave com eles. Olha, isso é um pensamento antibíblico. Nós, como crentes, devemos ansiar pelo derramamento da ira de Deus sobre os ímpios. Claro que, quando eu falo isso, eu quero dizer que, assim como é a vontade de Deus, deve ser a nossa vontade de que todos sejam convertidos e sejam levados à verdade, que é o Senhor Jesus. Nós queremos isso em primeiro lugar, mas a gente sabe que nem todos vão trilhar esse caminho, porque a nem todos o Espírito vai dar o convencimento dos seus próprios pecados. Então, nem todos vão aos pés da cruz. Várias pessoas morrerão na iniquidade, morrerão ímpios, blasfemando contra Deus, rejeitando a sua santa palavra, rejeitando a sua santa igreja.
Então, para essas pessoas que nós sabemos, não sabemos quem são essas pessoas, mas sabemos que há esse grupo de pessoas que rejeitará, que rejeitou, rejeita e continuará rejeitando a palavra redentora do Evangelho. Meus irmãos, é bíblico você desejar que a ira de Deus se derrame sobre essas pessoas, porque ela vai se derramar. Você está desejando uma coisa que na Escritura está escrito que ocorrerá. Deus derramará a sua ira sobre essas pessoas. Então não é pecado você querer que Deus faça justiça para aqueles que em vida rejeitaram a sua palavra. Percebe? Não estou dizendo que você tem que, desde já, pedir para descer fogo do céu sobre essas pessoas. Pedir a Deus que aqueles ímpios sejam convencidos pelo Espírito e convertidos dos seus maus caminhos e possam abraçar a graça redentora do Evangelho. Essa é uma oração que nós temos que ter. Mas, novamente, para aqueles que não vão seguir esse caminho, e muitos não seguirão, nós temos sim que desejar que a ira de Deus se derrame sobre eles, que a justiça de Deus se fala. No próprio livro de Apocalipse, escreve os santos lá, cobrando isso de Deus, dizendo: até quando, ó Senhor, não farás justiça? Até quando não vingarás o nosso sangue? Então, meus irmãos, eu sei que é um ensino que pode parecer estranho, mas é um ensino bíblico. A Bíblia não fala que nós devemos nos agradar do pecado, nós não devemos nos agradar da impiedade dos outros, pelo contrário. Primeiro, peçamos que aquelas pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo dos seus maus caminhos. Mas se aquelas pessoas resolverem continuar numa vida de pecados, então que Deus faça justiça e derrame sua ira sobre elas. Então, isso que está narrando aqui não é o nosso destino. Como eu dizia, nós estaremos nesse momento já nos glorificando pela essa justiça perfeita que Deus está executando sobre os ímpios. Agora, o destino dos ímpios vai ser um pouco diferente. A ira de Deus vai se manifestar de uma forma terrível sobre eles. A morte e os além entregaram os mortos que nela havia. Ou seja, todos os ímpios que ao longo da história humana morreram serão ressuscitados nesse momento e se juntarão aos ímpios que estiverem vivos no momento em que o Senhor Jesus voltar. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Essa pequena frase não dá a ideia do horror que vai ser isso para um ímpio, meu irmão. Olha só, eles foram julgados. Quem vai ser o justo juiz nesse momento? O Senhor Jesus. Então, os ímpios, os que já tinham morrido serão ressuscitados, os que estiverem vivos nesse momento permanecerão vivos, e todos eles comparecerão perante o trono do Senhor Jesus e serão julgados pelo Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus que eles rejeitaram durante toda a sua vida. Ele agora vai ser o juiz destes ímpios. E a Escritura declara que eles serão julgados um por um, e agora olha que terrível, segundo as suas obras. Meu irmão, nós não seremos julgados pelo Senhor Jesus segundo as nossas obras. O Senhor Jesus olhará para nós e falará: pela sua fé em mim, dada pelo Espírito Santo de Deus, você é inocente. As nossas obras pecaminosas aqui na terra não servirão para nossa condenação. Já no caso dos ímpios, ocorrerá exatamente o oposto. Eles não têm a graça redentora do Senhor Jesus. Nós temos. Então, por causa do Senhor Jesus, nós não seremos condenados. Eles não têm o Senhor Jesus. Então, o que resta a eles é serem julgados pelo que eles fizeram em vida, por todas as suas blasfêmias, pelas suas heresias, pelos seus deboches, pela sua rejeição a Deus, e por tudo que eles fizeram de mal e de pecaminoso a vida inteira. Nós fizemos coisas más e pecaminosas as nossas vidas inteiras, mas o Senhor Jesus, o seu sangue, nos purifica de todo pecado e impede que neste dia a ira de Deus se derrame sobre nós. Então, o Senhor Jesus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. É Ele que nos protege do derramamento da ira de Deus. O ímpio não. Não tendo esse escudo,
só resta a eles sofrer a ira de Deus, ou como resultado do que eles fizeram em vida, as suas obras em vida. E como eles serão condenados, porque não há um justo nenhum sequer, nem nós somos justos, mas, mais uma vez, eu insisto nessa ideia, pelos méritos do Senhor Jesus, a justiça dele é imputada a nós pelo próprio Deus, então nós somos livres desse destino pelo Senhor Jesus, mas os ímpios, não tendo isso, serão jogados dentro do lago de fogo. Essa expressão, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. É a segunda morte, o lago de fogo. E é onde estará todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Ou seja, todos aqueles que não estiverem naquele livro dos que serão salvos, daqueles que Deus separou para si, para toda a eternidade. É um destino terrível e é uma decorrência da ira de Deus. Aqui me permita investir um pouco mais de tempo num aspecto que é importante como orientação à igreja, que há uma ideia que às vezes muitos evangélicos professam, não é uma heresia, mas é um erro, dizer que o inferno é o lugar onde Deus não está e que o ímpio no inferno estará separado de Deus. Não é isso, não é isso. Não há nenhum lugar em que Deus não esteja. Nós vimos isso no atributo da onipresença de Deus. Então, você dizer que o inferno é um lugar onde Deus não está, é dizer que Deus não é onipresente. Isso contraria o ensino da Escritura, conforme nós já vimos. Então, Deus está no inferno, sim. Deus criou o inferno. O contrário seria você admitir que o inferno é um lugar autoexistente. Isso não tem amparo na Escritura. Tirando Deus, não há nada autoexistente no universo. Então, o inferno foi criado. E se ele foi criado por quem? Por Deus. Então, Deus criou o inferno, Deus sustenta o inferno e Deus está lá no inferno. Mas o estar lá em que sentido, já que Deus é onipresente? Deus está ali sustentando aquele lugar e derramando sobre ele a sua ira. Ele não está lá abençoando, fornecendo a providência, dando paz e consolo àqueles que estão no inferno. Então, a presença de Deus no inferno é uma presença para derramar a sua ira. E já é um derramamento pleno de ira sobre aqueles ímpios que estão no inferno. E quem está lá? Aí vem um segundo errinho. Não é errinho, mas é um erro importante, cometido por alguns crentes na igreja. A ideia de que os ímpios que morrem antes da volta do Senhor Jesus, eles vão para uma espécie de antessala, né, como se fosse aquela antessala de consultório médico, ficar ali sentados, já sabendo que vão ser condenados e aguardando a sentença do Senhor Jesus sobre eles. Não é isso que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus, lá em Lucas, quando usa aquela parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus mostra uma verdade importante para nós, porque tudo que o Senhor Jesus fala é a verdade, já que ele é o caminho, a verdade e a vida, conforme nós estudamos. O Senhor Jesus ensina ali que o caso de Lázaro, que era o pobre, o mendigo, ele morre e vai para o seio de Abraão, ou seja, para o céu, para o paraíso. E ali ele já está usufruindo das bênçãos de Deus. Por outro lado, o rico, que representa o ímpio, quando ele morre, ele é lançado no lugar de tormento. E lugar de tormento, inferno, sepultura, lugar dos mortos são sinônimos que a Escritura usa para se referir a esse lugar onde os ímpios são imediatamente lançados após a morte. Então, não existe essa ideia de sala de espera. Eu poderia usar várias outras passagens aqui para explicar, mas não é o ponto aqui do estudo deste vídeo. Mas tenha certeza, meu irmão, que todos aqueles que já morreram e morreram como crentes já estão lá onde o Senhor Jesus está reinando, usufruindo das bênçãos infinitas de Deus sobre eles. Por outro lado, todos aqueles que já morreram e morreram na impiedade já estão no inferno, experimentando a ira plena de Deus sobre eles. Então, o inferno hoje, a ira de Deus já está lá derramada sobre eles. Então, essas são verdades importantes. E aí você pode me perguntar, à luz desse versículo que está aí na tela, mas aí fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo.
Então, eu poderia dizer que no inferno há um tormento muito grande, mas que no lago de fogo, que é o destino final dos ímpios, o tormento vai ser ainda maior? Não, não, não. Veja como a Escritura faz um paralelismo muito interessante. Vamos pegar o caso dos crentes. Os crentes que morrem hoje, antes da segunda vinda do Senhor Jesus, vão para o céu, vão para o paraíso, vão para o seio de Abraão, que é onde o Senhor Jesus está, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando sobre todo o universo. Então, os nossos entes queridos, aquelas pessoas a quem nós amamos, estão lá usufruindo das bênçãos infinitas de Deus. Nós não devemos sentir tristeza por eles. Nós podemos sentir saudades deles, mas não tristeza, porque eles estão num lugar infinitamente melhor do que nós. Nós estamos aqui enfrentando toda a série de problemas. Eles não estão livres disso tudo, já aprendendo sobre Deus cara a cara com o Senhor Jesus. Então, eles estão num lugar maravilhoso, um lugar de paz, de bênçãos eternas, de cuidados infinitos de Deus sobre eles. Só que este ainda não é o lugar final dos crentes. Neste momento, eles estão lá com o Senhor Jesus, mas estão sem os seus corpos. Eles estão lá como alma e espírito. Mas a Escritura declara claramente que não é esse o estado final do crente. O estado final do crente, e isso é narrado em Apocalipse, será no novo céu e na nova terra, onde nós, os crentes, habitaremos com o Senhor Jesus na nova terra, com os nossos corpos glorificados. Olha que interessante, a Escritura fala que nós não seremos almas e espíritos vagando pelo espaço. Nós teremos um corpo incorruptível, como o Senhor Jesus recebeu quando ressurgiu dos mortos. Então, nosso corpo não vai mais envelhecer, não vai mais adoecer, não vai mais se cansar, e nós habitaremos nesse novo céu, nessa nova terra, ou seja, nessa nova natureza criada por Deus, e agora expurgada de todo o pecado, de toda a maldade, de toda a imundícia. É lá que nós habitaremos corporalmente. O lugar do crente não é no céu, o lugar do crente final é na nova terra, com seus corpos glorificados e com o Senhor Jesus que habitará entre nós. Vamos para os ímpios? É a mesma coisa, só que totalmente o contrário. O ímpio que morre hoje já vai para o inferno, sem corpo. Ele está lá, sua alma e espírito estão sofrendo os tormentos plenos da ira de Deus sobre ele. Porque neste momento no inferno, Deus não está com uma ira contida. A ira de Deus já está plena sobre os ímpios que já morreram. E eles sem corpos lá. O que o Apocalipse mostra isso aí é que esses ímpios ainda vão ter vários momentos de sofrimento depois de passarem ali por inferno. Quando o Senhor Jesus vier julgar os vivos e os mortos, esses ímpios sairão do inferno, comparecerão perante o trono do Senhor Jesus para serem condenados, não existe nenhuma possibilidade atenuante. E aí, depois que o último deles receber a sentença condenatória do Senhor Jesus, eles vão para o lugar definitivo deles, que é o lago de fogo, onde eles continuarão a experimentar a plena ira de Deus sobre eles, dia e noite, por toda a eternidade. Então, percebe o paralelismo da Escritura? Crentes, hoje estão no estado intermediário, no céu com o Senhor Jesus, sem os seus corpos. Mas o destino final é onde? Na nova terra, com seus corpos glorificados e vivendo com o Senhor Jesus, que também habitará entre nós na nova terra. Ímpios, onde estão hoje? No inferno, já sofrendo a plena ira de Deus. Qual é o destino final deles? Depois que receberem a sentença condenatória do Senhor Jesus, que o último deles receber essa sentença, todos os ímpios serão jogados num lugar de tormento definitivo, que não é mais o inferno, é o lago de fogo. Mas eles continuarão sofrendo todos os tormentos que sofreram no inferno. A diferença é que agora eles já terão passado pelo julgamento final, e ali eles sabem que não existe nenhuma esperança de redenção para eles. Sofrerão a ira de Deus plenamente por toda a eternidade. Deus estará ali, presente naquele lago de fogo, derramando a sua ira incessante
sobre esses ímpios. Esse é um ensinamento terrível para quem é ímpio. Terrível que, se alguém que está ouvindo essa aula de EBD e que ainda não se convenceu dos seus pecados, não se converteu dos seus maus caminhos, fica um alerta. Isso não são palavras de um fanático religioso, de um irracional, de um ignorante. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a lei de Deus, está inscrita no coração de todos os homens. Então, se você hoje está escutando essa lição e nesse momento está achando que eu estou aqui delirando, que eu sou um fanático, que eu sou um ignorante, não é nada disso. Olhe, examine-se a si mesmo, e você que tem a lei de Deus inscrita no seu coração, peça ao Espírito de Deus que ele te ilumine sobre essas verdades. E você poderá ser iluminado por essas verdades e se converter dos seus pecados. E ainda em vida, você terá tempo de se converter dos seus maus caminhos e escapar desse terrível destino que te aguarda. Você pode falar, pode dizer, pode rir de tudo que eu estou dizendo. Pode achar que é uma demonstração da minha ignorância, que eu não sou racional, que eu não sou científico, e que palavras não científicas deveriam ser até proibidas. Você pode achar isso tudo de mim, não importa. Sinceramente, eu não me incomodo com isso. Preocupe-se só como você tem levado a sua vida perante Deus, porque a ira de Deus é algo muito sério e ela será derramada sobre todos aqueles que em vida rejeitarem a palavra redentora do Evangelho. Mas para você, meu irmão e minha irmã, que já são crentes em Jesus Cristo, já foram retirados desse lamaçal do pecado. A ira de Deus é um atributo que nos enche de esperança. A esperança de que esse Deus Santíssimo um dia executará a sua justiça e derramará a sua ira sobre todos aqueles que o rejeitaram em vida. E quanto a nós, apesar dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, por termos sido resgatados pelo sangue do Senhor Jesus, que morreu pelos seus filhos, para salvar os seus filhos e reconciliar os seus filhos com Deus, o que nos aguarda é uma eternidade de alegria infinita com o Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essas verdades que foram ditas, verdades que muitas vezes, Deus, admitimos, são dolorosas, são complicadas de aceitar, porque somos arrogantes, somos rebeldes, e aquilo que a tua Escritura revela não raramente se choca, Senhor, contra os nossos desejos pecaminosos. Perdoa-nos, Senhor, por mais esse delito, por mais essa ofensa contra ti. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, humildemente ajoelhados perante o trono da graça, te agradecemos porque esses atributos, que foram aqueles atributos que tu nos revelaste, são atributos que nos fazem nos sentir maravilhados no teu ser e nos fazem ansiar pela volta do Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, logo, 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 usufruirmos dessas bênçãos infinitas no novo céu e na nova terra. Por isso, encerro, Senhor, essa série de estudos sobre os teus atributos, repetindo a tua Escritura. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção nessa série de estudos e até uma próxima oportunidade.